Operações com fluxo de caixa, valor presente. Muito bem. A ideia de valor presente ela é fundamental para a compreensão do apressamento de instrumentos de renda fixa. Então, eu estou trazendo aqui uma pergunta para contextualizar a ideia do cálculo do valor presente. E a pergunta é: quanto investir hoje para receber um valor futuro F ao final de N períodos, anos ou meses ou dias, enfim, e considerando uma taxa de juros R? Bem, essa aqui é a ideia do fluxo de caixa. Então, eu tenho um valor futuro F, eu tenho uma taxa de juros que capitaliza o meu capital investido por N períodos, e esses períodos podem ser anos, podem ser dias, podem ser meses, enfim, a definir. Quanto que eu tenho que pagar hoje para receber este montante F no futuro, considerando a quantidade de períodos e considerando a taxa de juros? Bem, nós já vimos que se eu considero o regime de capitalização composta, onde eu conheço a quantidade de períodos e conheço a taxa de juros, eu sei que a partir de um montante aplicado por esta quantidade de períodos e a esta taxa de juros, eu chego a um valor futuro F dado por essa equação, onde eu tenho o meu principal, o montante aplicado, multiplicado por 1 mais a taxa de juros elevado à quantidade de períodos. Pois bem, aqui a taxa de juros ela é referente à quantidade de períodos. Então, se eu tenho períodos contados em anos, então eu tenho uma taxa de juros anual. E aqui nós estamos considerando os juros compostos. Então, de outra forma, nós vimos que operação financeira elementar, eu conhecendo este modelo e conhecendo o meu valor futuro F, eu consigo definir o meu valor P, que seria a quantidade investida para se obter este valor futuro F. De outra forma, nós podemos escrever que o P é o valor presente da minha operação. O P é quanto eu tenho que pagar em uma operação para receber o valor futuro F, sabendo a taxa de juros e definindo que o meu regime de capitalização é composto. O mesmo pode ser feito mudando o regime de capitalização. Eu posso ter uma fórmula equivalente aqui, onde eu tenho uma taxa de juros qualquer para um regime de capitalização de taxa de juros simples. Mas o ponto aqui é, eu conheço o meu valor futuro F e conheço a minha fórmula do regime de capitalização. Então, a partir deste modelo, eu consigo definir o meu valor presente. E aqui a gente está trazendo um conceito muito importante, que é, dado que eu conheço o meu valor futuro, essa expressão que está entre colchetes aqui, a gente chama ela de fator de desconto. E desta maneira, o meu valor presente ele pode ser compreendido como o meu valor futuro sendo descontado por uma taxa de juros especificada e considerando, obviamente, o período deste fator de desconto. Então, quando o meu fluxo F é descontado por uma taxa de juros no meu prazo especificado, eu tenho o valor presente da minha operação. Eu tenho que, este é o valor que eu tenho que pagar para entrar nesta operação. E eu digo de outra forma que o meu valor futuro F é descontado por esta taxa de juros neste prazo. Então eu escrevo aqui que o valor presente ele é o fluxo de caixa futuro descontado pela taxa de juros no meu prazo especificado, no meu prazo N. Vamos ver agora um exemplo no R, como é que a gente calcula isso. Estamos aqui no R e a ideia é utilizar as classes que desenvolvemos nas últimas aulas, as classes de fator de capitalização, de contagem de dias, de taxa de juros, para fazer um cálculo simples aqui de valor presente de um fluxo de caixa. Então eu vou começar carregando os scripts, onde eu coloquei todas as funções que foram desenvolvidas, e eu tenho aqui a minha equação do valor presente, onde eu tenho o valor futuro e, entre colchetes, aqui o fator de desconto. Vamos começar com um exemplo. Aqui no exemplo eu defino: seja o fluxo futuro no valor de R$1.000. Há uma taxa de juros de 7% ao ano para um período de 6 anos.
Qual o valor presente? Então, vamos calcular o valor presente para este fluxo, considerando o regime de capitalização composta. Então, a gente começa aqui definindo o valor futuro F, que é 1.000, a taxa de juros, utilizando aqui a nossa classe Spot Rate, que é de 7%, e eu estou colocando aqui o regime de capitalização composta. E a quantidade de períodos, que são 6 anos. Carrego aqui, então posso ver que eu tenho aqui, ó, na variável R, a taxa de juros definida aqui como 7% e o regime de capitalização composta. Então eu vou calcular agora o meu fator de desconto. O que é o meu fator de desconto? Eu vou compor a minha taxa de juros, R, para uma quantidade de anos, que aqui são 6 anos, e aqui no último parâmetro eu passo a unidade de tempo, que são anos. Estou replicando exatamente o termo aqui entre colchetes, só que de forma genérica, sem precisar escrever a fórmula utilizando os métodos que foram definidos. Quando eu executo esse código aqui, então eu tenho que o meu fator de desconto está aqui, ó, 0,66634222238, enfim, por aí vai. Para calcular o valor presente, o que eu faço? Eu multiplico o valor futuro pelo meu fator de desconto. Está lá. Então eu tenho que, para um período de 6 anos, receber R$1.000, considerando uma taxa de juros de 7% ao ano, o meu valor presente é R$ 666,34. Vamos agora fazer um segundo exemplo, onde a gente vai considerar datas de capitalização ao invés de considerar um prazo fixo. Por que datas? Porque aí eu posso usar a minha contagem de dias e posso usar o meu calendário, e isso é um exemplo muito mais realista, porque as operações financeiras que nós temos no dia a dia, elas, em geral, têm datas de emissão e datas de vencimento. Então está aqui, seja um fluxo futuro, no valor de 100.000 agora, há uma taxa de 8% ao ano, com um vencimento em 1º de março de 2026. Qual o valor presente deste investimento na data de 1º de fevereiro de 2021? A gente aqui vai considerar o regime de capitalização composta, vai considerar a contagem de dias em dias úteis e vai considerar aqui o calendário da Anbima, o calendário de feriados da Anbima, que é o calendário mais comumente utilizado para instrumentos de renda fixa no Brasil. Então vou começar aqui carregando a biblioteca BizDays, que é a mensagem de carga dos BizDays, colocando que tem uma colisão aqui na função offset, que foi definida no BizDays, e eu tenho uma função offset no pacote stats, que já está carregado. Defino, da mesma maneira que eu fiz no exemplo anterior, o valor futuro. Vou definir a minha taxa de juros agora, utilizando mais características. Então eu tenho uma taxa de juros de 8%, uma taxa de juros anual. Eu tenho que ela é composta, tenho a contagem de dias aqui utilizando Business 252, ou seja, a contagem de dias em dias úteis, e o calendário da Anbima, onde eu especifico pela string aqui Brasil/Anbima, como é definido no pacote BizDays. E aqui eu calculo a quantidade de dias úteis usando a função BizDays, do pacote BizDays, passando a data de início, que é a data na qual eu quero calcular o valor presente, e a data final, que é a data de vencimento do meu investimento aqui. E como último parâmetro, eu passo o calendário que foi especificado na minha taxa de juros. Carrego aqui, então eu posso ver aqui que quantidade de dias úteis, 1.276 dias úteis, o valor futuro que foi definido, e aqui eu tenho R como minha taxa de juros, com todos os componentes da minha taxa de juros. E aqui o valor de 8% e todos os demais componentes da minha taxa de juros. Pois bem, dando continuidade aqui, eu vou calcular o meu fator de desconto agora, que é exatamente a mesma lógica que eu utilizei no exemplo anterior, com apenas uma diferença. Eu vou compor a minha taxa de juros em dias úteis. Então, estou passando a quantidade de dias úteis e vou especificar aqui na unidade de dias, days, dizendo que eu estou calculando em dias úteis. Calculo agora o meu fator de desconto. Meu fator de desconto agora fica
0,6772,5 por aí vai, e calculo o meu valor presente multiplicando o meu fator de desconto pelo meu valor futuro. Então eu tenho que o meu valor presente agora é de R$ 67.726,57. Muito bem, vamos ficando por aqui. Um grande abraço.